O grupo de amigos, composto por Ana, Bruno, Carla e Daniel, decidiu fazer uma viagem de barco para celebrar o aniversário de Ana. Eles alugaram um pequeno veleiro e partiram em uma manhã ensolarada, cheios de expectativas e entusiasmo. O mar estava calmo e o céu, azul e sem nuvens, prometia um dia perfeito. Eles navegaram por algumas horas, desfrutando da brisa do mar e das paisagens deslumbrantes. Ana, a aniversariante, estava radiante, e seus amigos faziam de tudo para tornar aquele dia especial. Enquanto navegavam, Bruno, que era o mais experiente do grupo, decidiu explorar uma rota diferente, longe das rotas turísticas habituais. Eles queriam descobrir lugares novos e viver uma aventura única. No entanto, o tempo começou a mudar rapidamente. Nuvens escuras se formaram no horizonte e o vento começou a soprar com mais força. Daniel, que estava no leme, tentou manter o controle do barco, mas as ondas começaram a ficar mais altas e mais fortes. De repente, uma tempestade inesperada os pegou de surpresa. O vento uivava e as ondas batiam contra o barco com força implacável. Ana, que nunca havia enfrentado uma tempestade no mar, ficou apavorada. Carla tentou acalmá-la, mas a situação estava ficando cada vez mais perigosa. O barco balançava violentamente e a água começava a entrar na cabine. Bruno e Daniel lutavam para manter o controle, mas era uma batalha perdida. Em um momento de desespero, uma onda gigante atingiu o barco, virando-o de lado. Os amigos foram jogados ao mar, e o barco afundou rapidamente. Eles lutaram para se manter à tona, agarrando-se a destroços flutuantes. A tempestade continuava com toda a sua fúria, e eles sentiam que estavam à mercê do mar implacável. Depois de horas lutando contra as ondas, eles finalmente avistaram uma ilha no horizonte. Com as últimas forças, nadaram em direção à praia. Quando finalmente chegaram à terra firme, caíram exaustos na areia. Eles estavam salvos, mas sabiam que estavam em um lugar desconhecido e misterioso. Quando acordaram, o sol já estava alto no céu. A tempestade havia passado, e o mar estava calmo novamente. Eles se levantaram e olharam ao redor, tentando entender onde estavam. A ilha era deserta, com uma vegetação exuberante e praias de areia branca. Não havia sinais de civilização, apenas a natureza intocada. Eles decidiram explorar a ilha em busca de água e comida. Enquanto caminhavam pela floresta densa, notaram que algo estava errado. Os sons da floresta eram diferentes, e as plantas pareciam ter cores mais vibrantes do que o normal. Eles avistaram animais exóticos que nunca haviam visto antes, e as árvores tinham formas estranhas e fascinantes. Enquanto exploravam, Ana notou que suas roupas estavam secas, apesar de terem nadado até a praia. Ela comentou com os amigos, e eles perceberam que algo estranho estava acontecendo. De repente, Bruno avistou um rio cristalino e sugeriu que fossem até lá para beber água. Quando chegaram ao rio, ficaram surpresos ao ver que a água brilhava, como se fosse feita de cristais. Eles beberam a água e sentiram uma energia estranha percorrer seus corpos. De repente, começaram a ter visões de seus sonhos mais profundos. Ana viu-se em um palco cantando para uma multidão. Bruno viu-se voando como um pássaro. Carla viu-se em um jardim encantado, cercada por flores exóticas. Daniel viu-se em um castelo medieval, como um cavaleiro valente. Eles perceberam que a ilha tinha um poder mágico e que seus sonhos estavam se tornando realidade. No início, ficaram fascinados e empolgados com a ideia de viver seus sonhos. Eles exploraram a ilha, descobrindo lugares incríveis e vivendo aventuras emocionantes. Ana cantou em um palco mágico. Bruno voou sobre a floresta. Carla dançou em um jardim encantado. E Daniel lutou como um cavaleiro valente. No entanto, à medida que o tempo passava, eles começaram a perceber que a ilha também tinha um lado sombrio. Seus piores pesadelos começaram a se manifestar. Ana viu-se presa em um palco, incapaz de sair.
Bruno viu-se caindo do céu sem conseguir voar. Carla viu-se perdida em um jardim escuro, cercada por plantas venenosas. Daniel viu-se preso em um castelo assombrado, perseguido por criaturas sombrias. Eles perceberam que precisavam encontrar uma maneira de escapar da ilha antes que seus pesadelos os consumissem. Eles se reuniram e decidiram explorar a ilha em busca de uma saída. Enquanto caminhavam pela floresta, encontraram um antigo templo escondido entre as árvores. O templo era decorado com símbolos misteriosos e estátuas de criaturas fantásticas. Eles entraram no templo e encontraram um guardião, um ser mágico que parecia saber tudo sobre a ilha. O guardião explicou que a ilha era um lugar de provação, onde as pessoas enfrentavam seus sonhos e pesadelos para descobrir sua verdadeira natureza. Ele disse que eles precisavam enfrentar seus medos e superar seus desejos para encontrar a saída. O guardião do templo explicou que eles precisavam completar uma série de desafios para provar que eram dignos de deixar a ilha. Cada desafio era projetado para testar sua coragem, sabedoria e determinação. O primeiro desafio era enfrentar seus medos mais profundos. Ana foi a primeira a enfrentar o desafio. Ela foi levada a um palco escuro e vazio, onde se viu presa e incapaz de sair. Ela sentiu um medo intenso, mas lembrava-se das palavras do guardião. Ela respirou fundo e começou a cantar, mesmo com medo. À medida que cantava, o palco começou a se iluminar e ela sentiu uma sensação de liberdade. Ela percebeu que seu medo era apenas uma ilusão e que ela tinha o poder de superá-lo. Bruno foi o próximo. Ele foi levado a um penhasco alto, onde se viu caindo do céu. Ele sentiu um pânico intenso, mas lembrava-se das palavras do guardião. Ele respirou fundo e tentou voar novamente. À medida que batia suas asas imaginárias, ele sentiu uma sensação de leveza e começou a subir. Ele percebeu que seu medo era apenas uma ilusão e que ele tinha o poder de superá-lo. Carla foi a terceira. Ela foi levada a um jardim escuro, onde se viu perdida e cercada por plantas venenosas. Ela sentiu um medo intenso, mas lembrava-se das palavras do guardião. Ela respirou fundo e começou a dançar, mesmo com medo. À medida que dançava, o jardim começou a se iluminar, e as plantas venenosas se transformaram em flores coloridas. Ela percebeu que seu medo era apenas uma ilusão e que ela tinha o poder de superá-lo. Daniel foi o último. Ele foi levado a um castelo assombrado, onde se viu preso e perseguido por criaturas sombrias. Ele sentiu um medo intenso, mas lembrava-se das palavras do guardião. Ele respirou fundo e enfrentou as criaturas, mesmo com medo. À medida que lutava, as criaturas começaram a desaparecer, e o castelo se transformou em um lugar seguro. Ele percebeu que seu medo era apenas uma ilusão e que ele tinha o poder de superá-lo. Após completar o primeiro desafio, eles se reuniram novamente com o guardião. Ele os parabenizou por sua coragem e explicou que o próximo desafio era enfrentar seus desejos mais profundos. Eles precisavam aprender a controlar seus desejos e não se deixar levar por eles. Ana foi a primeira a enfrentar o segundo desafio. Ela foi levada a um palco brilhante, onde uma multidão a aplaudia. Ela sentiu uma sensação de euforia e queria ficar lá para sempre. No entanto, ela lembrava-se das palavras do guardião. Ela respirou fundo e decidiu sair do palco, mesmo com vontade de ficar. Ela percebeu que seus desejos eram apenas ilusões e que ela tinha o poder de controlá-los. Bruno foi o próximo. Ele foi levado a um céu aberto, onde podia voar livremente. Ele sentiu uma sensação de liberdade e queria ficar lá para sempre. No entanto, ele lembrava-se das palavras do guardião. Ele respirou fundo e decidiu pousar, mesmo com vontade de ficar. Ele percebeu que seus desejos eram apenas ilusões e que ele tinha o poder de controlá-los. Carla foi a terceira. Ela foi levada a um jardim encantado, onde podia dançar para sempre.
Ela sentiu uma sensação de felicidade e queria ficar lá para sempre. No entanto, ela lembrava-se das palavras do guardião. Ela respirou fundo e decidiu sair do jardim, mesmo com vontade de ficar. Ela percebeu que seus desejos eram apenas ilusões e que ela tinha o poder de controlá-los. Daniel foi o último. Ele foi levado a um castelo magnífico, onde podia ser um cavaleiro valente para sempre. Ele sentiu uma sensação de poder e queria ficar lá para sempre. No entanto, ele lembrava-se das palavras do guardião. Ele respirou fundo e decidiu sair do castelo, mesmo com vontade de ficar. Ele percebeu que seus desejos eram apenas ilusões e que ele tinha o poder de controlá-los. Após completar o segundo desafio, eles se reuniram novamente com o guardião. Ele os parabenizou por sua sabedoria e explicou que o último desafio era encontrar a saída da ilha. Eles precisavam trabalhar juntos e usar tudo o que haviam aprendido para encontrar o caminho de volta para casa. O guardião do templo explicou que a saída da ilha estava escondida em um lugar secreto, e eles precisavam encontrar um portal mágico para voltar para casa. Ele deu a eles um mapa antigo e algumas pistas para ajudá-los em sua jornada. Eles agradeceram ao guardião e partiram em busca do portal. Eles seguiram o mapa e as pistas, explorando a ilha em busca do portal. Enquanto caminhavam pela floresta, encontraram vários desafios e obstáculos. Eles precisavam usar sua coragem, sabedoria e determinação para superá-los. Ana usou sua voz para acalmar criaturas assustadoras. Bruno usou sua habilidade de voar para atravessar abismos. Carla usou sua dança para abrir portas secretas e Daniel usou sua força para mover pedras pesadas. Após vários dias de busca, eles finalmente encontraram o portal mágico. Era uma caverna escondida atrás de uma cachoeira, com um arco de pedra decorado com símbolos misteriosos. Eles entraram na caverna e viram um redemoinho de luz e cor no centro. O guardião havia explicado que eles precisavam entrar no redemoinho para voltar para casa. Eles se despediram da ilha e entraram no redemoinho. Sentiram uma sensação de vertigem e desorientação, mas mantiveram-se firmes e determinados. De repente, encontraram-se de volta à praia onde haviam chegado. O mar estava calmo e o sol brilhava no céu. Eles estavam de volta ao mundo real. Eles abraçaram-se, aliviados e felizes por estarem vivos e juntos. Eles perceberam que a ilha havia sido uma lição sobre a importância de viver no presente e enfrentar os desafios da vida com coragem. Eles voltaram para casa com uma nova perspectiva e uma amizade ainda mais forte.